Bem, então, dentro dessa maratona de assuntos altamente pertinentes à educação e engenharia e, de resto, à engenharia, acabamos de ouvir o sistema Confeacres, que é o sistema que fiscaliza, mas também tem muitas ações em prol da formação em engenharia, parceiro de várias atividades, e agora o CNE, que também tem sido um parceiraço de longa data e, mais recentemente, aí, com a participação do CURI, né? Eu já até disse, o CURI ele é engenheiro por uso capião, e aí o Bittencourt mais o Lucchesi vão ver depois lá como é que te dá um registro no CREA. Bom, mas então... eu não quero integrar a Lei 1024, seja o que for. Agora fica assustado dessa lei. Como é que chama? Os jabutis estão aí. Bom, então, sem mais delongas, dado que já passou a hora da reza aí, está quase na hora, passo a palavra a você. Isso aqui está funcionando, né? Tá. E tá. É essa apresentação aqui mesmo, né? Deve ser. Tá. Então, tá. Com a palavra o professor Luiz Cury, que é já nosso parceiro, todo mundo sabe o currículo dele de cor salteado, de todo jeito, Cury, fica à vontade para... Não, eu queria agradecer ao Vanderlei a gentileza dele me colocar hoje à tarde, porque o convite seria para amanhã, de manhã, né? E amanhã de manhã, infelizmente, eu tenho uma reunião na CAPES já muito antes agendada, o que não me permitiria estar presente. Eu fiz questão de estar presente, então eu adiantei um dia a minha vinda aqui. Bom, queria começar pedindo a vocês que, eu sei que já são 6 horas da tarde, e eu falo feito um desgraçado, né? Então, eu queria que vocês me segurassem, alguma coisa assim, né? Jogassem um sapato, qualquer coisa dessa natureza, se a coisa for muito extensiva, não é? Mas eu vou começar a nossa conversa tratando um pouco dos desafios. Os desafios, na verdade, expressam o que nós queremos para a educação, o que o CNE quer para a educação, o que nós, como especialistas, eu, como especialista, quero para a educação. Tá certo? Então, obviamente, não é uma visão determinista e nem uma visão cientificamente construída do futuro. É uma visão, digamos, que se espera construir para o futuro, né? A gente espera que o futuro seja construído com visões como essa, mas aceito o debate, aceito contrariedades, etc., né? Em primeiro lugar, é importante dizer que o Conselho Nacional de Educação iniciou, acho que em 2014, por aí, eu já estava no CNE. O CNE só pode 2 mandatos, eu estou no meu 2º mandato dessa possibilidade. Encerro em 2024, junto com o cargo de presidente do Conselho. Mas eu entrei em 2012, interrompi o 1º mandato para assumir o INEP. E de 2012 a 2014 eu fiquei no CNE e pude acompanhar e participar também, né, dos primeiros movimentos de revisão das DCNs, que começou ali mesmo, 14, etc., 13, 14, não é, Luiz Paulo? E fomos, Luizão, e fomos até agora, não é, trazendo essa pauta de política pública, e chegamos num ponto muito importante, que é o ponto da implantação pelas universidades. Não tratamos esse ponto de maneira ínfima, não é? Pelo contrário, tratamos esse ponto de maneira superlativa no Conselho Nacional de Educação, porque entendemos que o ponto mais importante da política pública é a sua implantação. E quem implanta essa política pública, infelizmente, não é o MEC, ou felizmente, nem o CNE. Feliz ou infelizmente, também não é o CNE. São as instituições. Se elas não tiverem noção do que se trata, se elas não entenderem que não basta, eu estava dizendo para o repórter do Conf aqui, não é vestir, não é trocar de camisa, é trocar de corpo, não é? As instituições têm que trocar de corpo, elas têm que se reordenar, a maioria delas, não é? É claro que muitas já vêm se reordenando, etc., mas nesse processo, mesmo já feito, todas elas se transformaram. E a transformação é fundamental para que a gente consiga entender as novas diretrizes e para que a gente consiga entender o futuro da educação.
Futura educação depende de transformação, depende de uma certa severidade com a conservação, né? Depende de uma certa visão crítica acerca do status quo e dos modelos acadêmicos implantados. E depende, obviamente, de esperarmos da universidade o tom dessa transformação. Quem vai dar esse tom é a universidade, não será o CNE, não será o Ministério da Educação. O protagonista desse processo é a universidade, como de tantos outros. Mas esse, em particular, depende da universidade reordenar-se, reassumir-se como foco transformador da sociedade, não é? Aí não é a empresa, é a sociedade, é a universidade que vai alterar os perfis dos seus egressos para que as empresas possam ser competitivas. Outro dia alguém me falou, não, mas a empresa que é competitiva, né? Não é isso. Se a universidade não se reordenar, não é? A qualidade dos recursos humanos não será estimulante, não será na escala que o país precisa, não é? Modernizante para os padrões de competitividade, não é? E de inovação tecnológica, portanto, uma coisa depende da outra. Essa é a minha fala inicial. Eu queria, um pouco provocativo, mas acho que não, né? Todo mundo aqui já ouviu isso. Eu queria, então, passar um pouco, rapidamente, não é? Como eu faço sempre, pelos dados do Censo de Educação Superior recém-divulgados. Recém-divulgados, foi divulgado no final de outubro. Acho que é importante a gente ver, porque contido nos dados do Centro, também se enxerga um pouco o padrão de desenvolvimento até agora e o que queremos para o futuro, se é isso ou se é outra coisa. Não é? O Censo de Educação Superior é fundamental para quem dirige, coordena e se interessa, não é, pelo presente e pelo futuro da educação. Tá certo? Deixou o censo de ser um instrumento de análise do passado, e ele passou já há uns anos para cá a ser um instrumento de visão do futuro. Não é? Geralmente o censo a gente usa para dizer, aconteceu isso no passado. Não, agora sim, a gente não quer que aconteça isso no ano que vem. Não é? E esse é um ponto muito importante para a gente analisar. Eu tirei o paletó, espero que não tenha ofendido ninguém. Por mim, eu tiraria a camisa, eu estou de camiseta, mas eu vou ficar... O senhor pode tirar o paletó, fica à vontade. Bom. Aqui, né? Tem? Não tem um moto. Bom. Está lá na verde? Alô, não. Está verdinho, não. Está verde, mas está verde. Pronto. Eu acho que eu sumi aqui. Bom, não, voltei. Onde é que eu aponto esse negócio? Para lá? Tá. Aqui nós vamos começar com tragédias, né? E a gente vai seguir com algumas tragédias também para diante, mas é importante a gente perceber as tragédias para reconstruir os êxitos e os sucessos, não é isso? Aqui é o quadro de 2021, que se manteve em 2020, 2021, do último censo, referente a... Espera aí, doutor. Eu acho que você pôs a apresentação de 2020. Eu tenho 2021 lá. Não tem importância. A gente, enquanto o Vanderlei conserta, 2021. A gente pode continuar nessa boa conversa aqui. O que a gente vê do Censo de Educação, não é, são diversos estratos de uma tragédia. Primeiro, a tragédia da exclusão da educação superior. Não obstante a tragédia da perda da educação básica. Não está aí, mas a gente pode contar, hoje no Brasil, 71 pessoas, 71... peraí. Você pôs aqui? É 2021. A data é de ontem. O que é mais... Não,
Cobenge. Não, não é possível. 2022. Não. Ué, será que eu não... Será? Não, foi ontem. Não, está aqui, pô. Pronto, esse aqui. Ué, eu não estava tão louco assim, né? Aqui está 2021, pronto, seguindo essa sequência. Bom, você passa para lá? O que eu estava dizendo é que a gente vai identificar 3 estratos. Primeiro, é o extrato da exclusão da educação básica. Não é? 71 milhões de brasileiros evadiram, ao longo dos anos, da educação fundamental, da educação básica. Nós temos hoje no Brasil 71 milhões de brasileiros em situação de EJA, que, para se reinserir no processo, tem que fazer EJA, Educação de Jovens e Adultos. 71 milhões, vou repetir. Não é? É muito brasileiro para a situação do EJA. Não é? 19 milhões referentes à evasão da educação média e 50 e tantos milhões evadiram da educação fundamental. Esses números se agravaram na pandemia, mas já vinha antes da pandemia. Não é? O número que se agravou na pandemia também foi o número de analfabetos. Analfabetos completos no Brasil, a gente tem quase 18 milhões. Analfabetos completos. Não é? Crianças analfabetas vem crescendo, o que é mais preocupante, não é? E cresceu de 19 a 21, 60%. O número de crianças analfabetas, não é? De 7 anos ou mais. De 7 a 14 anos, por aí. Não é? A educação na idade certa foi para o ralo, a busca ativa de estudantes deve ser reorganizada, e a gente não tem ainda uma avaliação clara do impacto da pandemia no aprendizado dos meninos e meninas da educação básica brasileira. Não é? O SAEB saiu a semana passada, há 2 semanas atrás, mas o SAEB, infelizmente, não tem ninguém do INEP aqui, vocês não me entregam para o INEP, por favor. O SAEB serve para pouca coisa, porque o quadro, o campo de análise é muito menor que 2019. Então, não dá para comparar o SAEB 2021 com o 2019. Você não consegue comparar uma amostra de 70 com uma amostra de 20. Não é? Então, o resultado do SAEB não é um resultado ainda, embora eu reconheça o esforço do MEC em fazer, concordei com esse esforço, não é? Me manifestei positivamente a ele, mas ele ainda não conseguiu, por várias razões, não foi culpa do INEP, mas por diversas razões, não é? Inclusive de adesão das escolas, ele não conseguiu ser um instrumento para a medição da queda do aprendizado na pandemia. Esse instrumento ainda estamos devendo, né? E temos que ter. Eu tenho uma reunião com o INEP agora, pelo CNE, mas a minha antecessora, que foi a Maria Helena, lutou muito para ter isso também, né? A Maria Helena, que, aliás, me sucedeu quando fui presidente. Bom, então aqui nós temos 2021, né? Ai, que inferno. Pronto, meu dedo é errado. A gente vê aí que 39,3% é a taxa de escolaridade bruta no Brasil, que significa a população de 18 anos ou mais. Não é? A taxa líquida é de 19,7%. Se a gente for ver a taxa líquida de 2020, 2019, a gente vai ver que caiu. Como é que é possível cair uma taxa tão baixa? Mas caiu. Caiu a taxa líquida, caiu mais que a demografia, ou seja, se a gente for analisar a perda demográfica de jovens, a matrícula superou em 20 e tantos %. Não é? Então, isso aqui não é perda demográfica, isso é falta mesmo e recusa a matrícula de jovens. Não é? E a taxa líquida ajustada considera os egressos na educação superior,
e os matriculados. A gente vê que é uma taxa ridícula de 24%. O Plano Nacional de Educação pede que a taxa de cima, azul, chegue a 50% em 2024 e a taxa verde chegue a 33%. Isso não vai acontecer, já que o crescimento anual da educação superior, nos 2 últimos anos, não chegou a 3%. Foi 2,8%, 2,9% o crescimento anual, não é? Da matrícula na educação superior, considerando, inclusive, a EAD. Então, eu vou cair aqui, não. Então, assim, aqui do lado vocês têm os egressos do ensino médio e embaixo, concluintes do ensino médio, em cima as matrículas, não é? Você vê que a pandemia não maculou a matrícula do ensino médio e a pandemia também não maculou o número de concluintes, né? Não baixou. Ela conseguiu segurar a evasão. No entanto, o ensino médio tem uma evasão acumulada de 19 milhões de estudantes, né? E mais que isso, de cada 100 crianças que ingressam na educação fundamental, em 2018, antes da pandemia, né, pelo menos 10 já desistiam antes do ensino médio. Então, assim, é desgraça em cima de desgraça, e isso tudo leva a um contingenciamento da expectativa do futuro nosso, né? O nosso futuro fica contingenciado nesse pântano, não é? Que, digamos assim, explica o futuro, mas o presente acaba sendo justificado pelo passado. A universidade tem um papel nisso muito grande, em duas instâncias. Primeira instância, em corrigir o processo de formação de professores de forma adequada. A CNE fez uma resolução que não foi aceita pela sociedade, a gente tem noção disso. Isso aqui é álcool, é água. Eu tomar álcool. Desculpe o horário, né? Eu ia tomar um gole de álcool aqui, já ia ser ótimo. Você põe um pouquinho de água, põe dali. Não, por pouco eu não viro aqui o álcool. Bom, primeiro, copo, garrafa, um copinho. Qualquer coisa, não tem importância. Eu tomo uma garrafa mesmo. Pamela. Pronto. Então, vai vir água. Então, é o seguinte, além da formação de professores, as universidades têm que se tornar mais atrativas para os estudantes. Não é, Luizão? A gente entra no ensino médio, professor, o senhor é vice-diretor lá da Cláudia, a gente entra no ensino médio querendo ir para o superior. Era o desenho da classe média brasileira, média baixa, inclusive. Ninguém estava no ensino médio para arrumar um emprego depois do terceiro colegial. A gente entrava no ensino médio para o ensino superior. Tá certo? Não sou contra a empregabilidade técnica, mas quem tinha expectativa de ir para o ensino médio tinha também casada para o ensino superior. Se a gente fosse fazer uma pesquisa dos anos 70, 80 e 90, ia ganhar de lavada, 80%, 90%. Mesmo que ele não conseguisse, a expectativa ele tinha. Então, eu acho que é muito importante, eu acho muito importante a gente levar em consideração que a atratividade do ensino superior também é uma forma de corrigir, não é, deficiências, evasões e contingências do ensino fundamental e médio, ou seja, educação básica. É fundamental que a gente entenda isso, para não dizer, não, também o ensino superior é maltratado pela péssima educação básica brasileira. Não é isso. Ninguém maltrata ninguém nesse setor. É um conjunto de fracassos sucessivos que geram outros. E se a gente não conseguir ver isso com clareza, nós vamos ficar fabricando fracasso no Brasil. Né? E não há setor mais competente para o fracasso que a educação. Porque sem educação não tem economia, não tem cultura, não tem inclusão social, não tem relacionamento, não tem conhecimento. Vocês se imaginam num país sem conhecimento? Imaginem-se num país sem educação superior? Imaginem-se num país sem cultura. Não é? Eu não conheço fracasso maior que isso. Nenhuma outra, até a saúde depende da educação. Para o sujeito ficar vivo, ele tem que ter um porquê. Não é? Não é possível que a gente trate a educação dessa forma e não entenda. Não é? Muitas vezes os governantes, os próprios agentes públicos, incluo o CNE às vezes também, a gente não entenda isso. Tem que entender, não é, do que se trata. Bom, vamos lá. Aqui é um percentual da população com educação por faixa etária. Você vê que o Brasil consegue ganhar apenas da Argentina. Não é? Não, nem ganha da Argentina. O Brasil só ganha
da Turquia, ganha da Itália, mas ganha por outros motivos. A Itália tem um perfil demográfico que não precisa, né? O Brasil tem 15% da sua população, que inferno, não pode falar inferno, mas vamos lá, pronto. O Brasil tem 15% da população de 55 a 64 anos, não é? Com educação superior, 15%, não é? De 55 a 64. E se a gente for para os 25 a 34, o Brasil tem 23% da sua população com educação superior. Aquele dado que a gente apresentou no começo combina com esse, não é? E a faixa vermelha é a média do OCDE. Você vê que o nosso 15 está bem abaixo, a faixa vermelha está no 23, e a faixa azul está perto dos 50, e nós estamos arranhando ali os 23. Não é? Então, estamos bem distantes dos países da OCDE. Essa brincadeira de virar país da OCDE não faz sentido, né? A gente tem que ser da OCDE aqui, comparado às nações da OCDE em formação, em educação, em diplomação ativa, não é qualquer diplomação. Bom, é um dado também que saiu agora no censo. Esse é o dado atualizado de matrículas. Nós saímos de um padrão de 8.680.000 para 8.986.000, não é? O número de ingressos total, 3.944.000. Concluintes caiu em relação ao ano passado. Aumentou o ingresso, mas caiu o concluinte, 1.327.000, não é? Embaixo a gente tem os docentes em exercício. Docente em exercício, né? Vamos passar, né? Aqui eu abusei um pouco do Data Vanderly, que é um novo instituto de informação e comunicação, produzido, gerido e administrado pelo Vanderly, mostrando um pouco o número de matrículas em cursos presenciais das engenharias. A gente pode observar, é o dado Vanderly 2020, eu tenho certeza que ele está atualizando isso, ou já não tiver atualizado. Nós podemos perceber as quedas, né, na matrícula. O público sobe um pouco, mas não sobe muito, tem uma queda já apontando, e o privado tem uma queda acentuada que carrega a queda total. Aqui o número de matrículas em cursos de AD nas engenharias, vê-se que o privado sobe para a lua, não é? O que carrega o total, não é? E o público sobe modestamente, mesmo tendo iniciado apenas em 2016, já tem uma queda em 2018, não é? E sobe devagarzinho em 2019 para 2020. Aqui, concluintes dos cursos presenciais, é uma queda bastante notada e terrível para as engenharias brasileiras, não é? Aqui, concluintes em cursos de EAD, não é? Aqui, o anterior era presencial. A EAD, a gente vê que sobe nas privadas, mas também é modestamente ridículo nas públicas, sobe nas particulares. O que eu queria dizer é o seguinte: esses egressos das particulares, eles contam com a confiança nacional? Vocês têm segurança nesses cursos de EAD? Isso é muito ruim, porque um curso de EAD não é necessariamente ruim. E por que ninguém tem confiança? Nós temos que discutir isso profundamente. O CNE agora, eu me propus nessa gestão nova, para valer a pena ser outra vez presidente, de reordenar, de reconfigurar o CNE, a EAD brasileira. Eu preciso entender por que ninguém confia no EAD, não é? E olha que, no caso da engenharia, a maior oferta de curso de EAD vem da Pública de São Paulo, eu imagino. Não é, Vanderly? A Pública de São Paulo é protagonista de muitos egressos em engenharia. Mas é claro que há um espalhamento aí por diversas instituições. E olha a importância... Eu já te mandei, já passou de 8.000 aqui. Eu te mandei isso. O que, o egresso? Ao índice. Não, tudo bem, passou de 8.000, segundo o Vanderly, não é? Mas eu não registrei, eu preciso ver. Então, desculpa, falha minha, Vanderly. Nada como você apresentar junto com o provedor do dado do lado, né? Vanderly nos informa que já está em 8.000 a linha de egressos para 2021. Então, veja, nós precisamos entender esse negócio e perceber, não é? Onde é que vai mal, por que vai mal. Não é? Eu sei por que vai mal, em certa medida.
Vai mal porque as matrículas viraram o objeto de desejo das instituições, né? E elas acabam gerando políticas de reprodução assexuada. É um programa nacional de reprodução assexuada de matrículas. E esse programa é fortíssimo. A gente vai ver como ele é forte mais para adiante. E esse programa é um fracasso, porque a gente não pode correr atrás de matrícula, a gente tem que correr atrás do diploma, não é? E o diploma aqui é muito frágil. Ouvindo vocês aqui, eu não falei nada, eu só ouvi vocês. Aqui ninguém falou que é bom, né? Aqui tem pouca gente essa hora, tal, né? Mas tem uma expressão relevante. Né? Tem acadêmico, tem pessoas do conselho, né? Tem estudantes, coordenadores, especialistas. Portanto, eu acho que é importante a gente entender por que a EAD vai mal e onde ela tem que alterar, porque acabar não vai. Ninguém acaba com a EAD brasileira, né? Nós temos que... Não adianta fazer uma portaria reduzindo vaga, punindo instituições, não vai acontecer, não é? Muitas instituições gigantes têm a sua fonte de renda e a sua sustentabilidade na EAD. Elas vão usar de todos os argumentos políticos, etc., só de bancada, né, de congresso. Então, nós temos que entender o que fazer com a EAD e como melhorá-la, né? A EAD tem que expressar regionalidade, correção da assimetria, a EAD tem que buscar o egresso em regiões onde o presencial não chega, a EAD tem que ter instrumentos de extensão vinculados a polo, a EAD tem que ter tudo isso, mas hoje não tem nada. E a maior parte da oferta de EAD está localizada em grande centro urbano, o que é pior, não é? Ela concorre, de fato, por preço com o presencial. Então, é o que eu disse, é uma reprodução assexuada de matrícula vinculada ao baixo preço da mensalidade. Bom, aqui, o que eu falei, né? Com o crescimento da matrícula geral, a gente cresceu 2,9% nos últimos 10 anos. Né? Tudo bem que o acumulado foi 32,8%. Em 2021, o aumento foi de 3,5%. Então, você vê, com um crescimento desse da matrícula, a gente não vai para lugar nenhum. Né? E não chegamos nem perto na meta europeia. Eu quero saber quem é que vai ser responsabilizado, Fábio, por descumprir a lei, porque é uma lei, né? Quem que vai ser responsabilizado? Porque é uma lei que não vai ser cumprida. E aí? O TCU vai processar quem? A minha avó? Morta? Vamos lá. Aqui é a barbaridade das barbaridades. A gente mediu lá 8.900.000 matrículas, quase 9 milhões de matrículas. No entanto, só de vagas, professor, só de vagas abertas, foram 22 milhões de vagas abertas. Ali, ó, 22.677.000 de novas vagas oferecidas para o vestibular de 2020 em plena pandemia. 2021, né? Só de AD foram 16.700.000 e poucas mil vagas ofertadas em plena pandemia. Né? As públicas federais respondem por 491.000 vagas, aí está estadual, etc. Não é? Só que se soma nas federais a 107.621 vagas remanescentes, que eu não sei por que não se consegue preencher nas federais de censo a censo. Vaga remanescente não preenche. De fato, é um mistério, é mais um mistério da humanidade relevante. Não é? Eu não sei por que não preenche. Não é? Eu, nos anos 70, final dos anos 70, passei da USP para a Unicamp em Sociologia. Tinha 3 vagas remanescentes e 15 candidatos. Vaga remanescente, na minha época, era dificílima de achar uma pronta. Agora sobra vaga remanescente e essas vagas podem estar disponíveis a qualquer setor. Gente do setor particular pode ocupar uma vaga remanescente, é feita uma análise de currículo, né, professor? E uma prova, talvez, um teste. Né? Eu fiz um teste dificílimo e acabou. Diga. Ah.
Mas isso é uma barbaridade em vários níveis, sabe por quê? Porque para ocupar uma vaga remanescente, sem pressão ser um concurso público, você vai disputar com outras pessoas. E se não disputar com ninguém, o público coloca uma régua. Se você não passar da régua, você não entra. Claro, o senhor tem razão. Isto significa o seguinte, há um conluio conservador na universidade que impede que isso seja preenchido, o que é muito ruim. Eu tenho certeza que o professor está louco para preencher essas vagas, né? Tá certo? Ainda mais da Marinha, que conversa, né? Puta vida. E no Rio de Janeiro, que perigo, na verdade, né? O cara falando. Bom, vamos lá. Aqui é um índice de número de vagas oferecidas de graduação por modalidade, não é? Você vê que só em AD foram oferecidos 16 milhões, em presencial 5 milhões, todos números gigantes, né, em 2020 e 2021. Olha como cresceu, Vanderly, de 20 para 21 a oferta de EAD, não é? E baixou um pouco a oferta de presencial. E na engenharia também, isso é uma tendência, por isso que eu disse, nós temos que fazer uma espécie de grupo de trabalho, uma tarefa nacional, para entender como é que melhora o EAD, tá certo? E que regulação é mais adequada para o EAD. A regulação de EAD é de 2017. E, na minha opinião, é péssima. É a pior possível. Não é? O CNE fez uma resolução de EAD em 2015, que, na minha opinião, embora eu tenha sido presidente daquela comissão, foi perfeita. Porque consolidou os princípios básicos da qualidade, consolidou os princípios tecnológicos que derivam de pedagogias, não é? Ou organizam novas pedagogias. Aquilo ali era perfeito. Aquilo foi jogado no lixo pelo decreto 9050, né? E pela portaria 11, um conjunto de normas de 2017, eu considero um desastre nacional. Não é? É algo do tipo, você pode pegar varíola só uma vez. A segunda não vai, né? Aqui é o número de ingressantes. 22 milhões de vagas ofertadas para 3... Ai, que inferno. Não tem aqui... Sabe que eu faço isso? Eu vou atrás do sinalzinho vermelho. Do cursor, né? Então, sei lá o quê. Mas não tem, vou me conformar. Aqui tem... são 3 milhões e 900 e poucas mil matrículas que preencheram aquelas 22 milhões. Então, sobrou perto de 84%, 83% das matrículas. Sobrou. Aí vocês vão falar, sobrou como? Sobrou. Não foram preenchidas, sobrou. Devolveram para alguém. Não é? Agora eu pergunto, será que o setor particular não investiu algum dinheiro na oferta dessas novas matrículas, dessas novas vagas? Acho que investiu, né? O setor público certamente investiu, porque ele depende de recursos do Estado, que o mantém, para que ele consiga ampliar suas vagas. Não é? Não é, Luizão? A gente que veio da universidade pública sabe que sem recursos não aumenta a vaga. Não é? No entanto, a sobra está aqui. Ó. A pública foi capaz de preencher ao todo 70% das vagas, as federais 78%, caiu 4 pontos percentuais em relação ao ano passado, não é? E as particulares preencheram 18% das vagas. 18% das vagas, não é? Sobrando aí, mais de 82% das vagas ofertadas. É muito grave. Não é? Isso é uma situação, para mim, calamitosa. Nas vagas remanescentes, você vê que a federal só preencheu 20% das 107 mil vagas. Está escrito embaixo, inclusive. Não é? É muito pouco. Não é? Se a gente somar o que sobrou de vaga remanescente com o que sobrou de vaga ofertada das 492 mil pelas federais, o número não vai ser pequeno. Para uma federal, o número vai ser enorme. Para uma federal que a vaga está paga, customizada no orçamento e já entregue na distribuição, é claro que eu não estou considerando os cortes bárbaros que tem havido aí. Mas, em sétimos páribus, vamos dizer assim, se considerarmos o orçamento, são vagas pagas. E aí, como é que a gente faz?
é uma situação muito séria, muito grave, que a gente deve imaginar que futuro que a gente quer também a partir desse quadro. Porque nada a gente construir o futuro que a gente quer, não é? Com a universidade derretendo, com a matrícula derretendo, e mais, professor, e mais. Eu estou de costas aqui, professor, desculpe. E mais, imaginando que a universidade, com esses dados todos, perdeu, e muito, o seu poder de convocação nacional. A universidade era o espaço mais relevante de um país, não é? Seja porque propunha a criação de uma elite intelectual, seja porque era um fator de transformação para a juventude e para o país. Quem estava na universidade era transformador, quem não estava, não era. Não é? Então, veja, cadê o papel de transformação da universidade? Para onde ele foi parar? Com essa perda toda de matrícula, essa dificuldade da pública. A federal devia estar dando exemplo de preenchimento. Não é? Ah, não preencheu o sânscrito, eu fiz sânscrito. É claro, não preenche, tinha 30 vagas, na minha turma tinha 4. Não tem importância, mas não daria esse número aí. Não é? Aqui é engenharia que não foi preenchida, ciência não foi preenchida, licenciatura foi parcamente preenchida. O reitor da USP me falou semana passada que o curso de física da USP, que já foi considerado um dos melhores da América Latina, disputando com a Europa, não é? O curso de física da USP teve 30% das suas vagas preenchidas. E o de licenciatura da USP teve 3%, não, 3 pessoas matriculadas. Sim. Então, assim, é um pânico geral. Não é? A licenciatura está sendo abandonada por diversos e variados fatores e motivos. Não é? Uma que cresceu barbaramente na EAD. E aí, assim, quem acha que um curso de licenciatura na EAD é bom? Levanta a mão. A culpa não é minha, eu estou perguntando. Tá? Então, cadê o curso bom de licenciatura que vai formar e vai reordenar esse quadro de desgraça da educação básica? Sem professor, você não reordena. Não é? E, no entanto, a matrícula de licenciatura na EAD representa quase 60% do total. É um dado violento. Não é? E fazer um bom curso de licenciatura na USP, não estou dizendo que é o melhor curso do mundo, é também conservador, é também dos anos 70, mas tem bons professores, tem bom material, tem bom ambiente e tem boa capacidade do estudante se integrar com o conhecimento. Né? Essas são as questões por trás do currículo. Vamos lá. Aqui é a taxa de ocupação de vagas novas ofertadas segundo cursos. Você vê que medicina na pública ganha de longe, seguido pelos cursos de saúde, né? Direito, a média da pública, não é? Entre os 10 cursos, né? 70% está aí. Não é? E as particulares estão aí do lado. Né? A medicina também ganha, saúde ganha, né? E aí o número de vagas aqui do lado da pública, e aquele juntinho lá, não deu para fazer diferente, é da particular. É para a gente ter uma ideia um pouco. Engenharia mecânica aparece em penúltimo lugar na particular, e engenharia mecânica aparece em quarto lugar na pública. Mas só a mecânica. Era civil, né, que aparecia muito. Bom, aqui, evolução de matrículas na rede privada por modalidade de ensino. Aí vocês veem, não é? 51% de novas vagas foram de AD e 49% de preenchimento de novas vagas foi presencial. Não é? Aqui é o preenchimento, aquele número grandão era novas vagas ofertadas. Sigamos. Não é? A gente vê aí que nos últimos 10 anos a educação à distância aumentou a participação da educação superior e, hoje em dia, ela representa 14,7% das matrículas, né, da graduação. Aqui a gente vê com clareza das novas. Né? Em 2011 era 14% e hoje é mais de 41%. Olha o salto que deu de 2011 para 2021 a EAD, e não vai parar de subir, e o presencial vai continuar sendo achatado pela EAD. Então, sigamos. Aqui é para entender um pouco a questão da EAD. Né? A instituição de ensino A, ela tem
537 mil matrículas em AD e 656 em presencial. Ela tem um número de docentes igual a 243. A instituição C tem 262 mil matrículas em AD e 150 mil na presencial. Ela tem 4.196 docentes. Então, você vê que, pelo percentual do presencial, a C tinha 36,5% na matrícula, a B 1,7% e a A 0,1%. Olha o que acontece com o número de docentes de cada uma. Quer dizer que uma instituição 100% EAD não vai ter docente? Como é que vai fazer? Tá certo? Olha a queda do número de docentes de uma instituição que tem uma boa EAD, 262 mil alunos, por uma instituição que tem o dobro, 537 mil. Cai 10 vezes, ou 20, aí o Vanderlei calcula rápido, cai de 4 mil para 240. Não é? Oi? Eu não entendi, senhor. Tira a máscara, senhor Vanderlei. É o conjunto da instituição. O INEP mediu as instituições, ele não pôs o nome aí, mas ele pegou uma instituição com matrículas totais de 538 mil, com 99% EAD. Aí ele pegou matrículas totais 457 mil, com 98% EAD, e uma instituição com 413 mil, com 63% de EAD. Você perceba que 1% na matrícula de EAD faz com que quase 200 professores caiam fora. 1%. Que é a B para A. Por curso. Se você for jogar isso por aluno, você dá a conta que você entendeu? Ninguém é contra a EAD, a gente precisa qualificá-la e reconstruir a EAD. Não é? Eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas também, né, tudo tem limite, não é, professor? Assim não, né? Assim não dá. Vamos lá. Aqui é a participação da rede privada em todos os cursos de graduação do Brasil. 76,9%. Aqui vamos voltar para a engenharia, para uma comparação. O Vanderlei pode corrigir os dados aí em tempo real. Né? Vagas oferecidas, candidatos inscritos e ingressantes. Ingressantes é a última linha. Olha a diferença entre vagas oferecidas, que é a azul, os candidatos inscritos, que é a vermelha. Você vê que a queda de inscrição de 2016, por aí, para 2020, né? E as vagas oferecidas até que sobem, por conta da EAD. Mas o número de ingressantes, independente da EAD, cai. E esse é o quadro da engenharia. A engenharia oferece, tem uma inscrição até que razoável, tem muitas vagas oferecidas, mas tem pouquíssimos ingressantes. Você pode contar aí que tem 10 mil ingressantes, né? Para o número final de inscrição de 1.380.000. Pois é. E o número de vagas oferecidas de 1.400.000. 1.400.000 de vagas oferecidas para 180.000 ingressantes. Isso. E as vagas vão crescendo. Não, tudo bem, mas a matrícula continua caindo. Bom, aí é um outro dado, não é? Aí é só EAD, vagas oferecidas, candidatos, ingressantes. Você vê que na EAD cai muito os ingressantes em relação às vagas oferecidas. Não, isso é importante ver. E aqui é o presencial, aí está numerado, não é? O Vanderlei tem uma predileção maior, deu 5.344 número de instituições públicas, no número de cursos aí, né, Vanderlei? Tem mais curso na pública do que na particular, no entanto, tem muito mais matrícula na particular do que na pública. Crescendo, mas a responsabilidade cresce os particulares, né? Cresce pouco nas públicas, né?
E cresce a vaga barbaramente, vocês viram aí. A vaga cresce muito. Em funcionamento. Isso. Bom, aí são os 10 maiores cursos de graduação por modalidade de ensino. Na rede pública, o amarelinho é presencial, o azulzinho é à distância, a mesma coisa na rede particular. Vocês podem ver aí, não é? Que no caso da particular, com exceção de engenharia civil, chega em terceiro lugar, e no caso do curso à distância, engenharia não chega. No caso da pública, engenharia chega porque por conta de São Paulo, né? Da Univesp, né? Eu imagino. E engenharia elétrica também chega. Engenharia civil chega na rede particular, não é? Nos presenciais. À distância, os cursos à distância da rede particular não são dinâmicos a ponto de ofertar uma quantidade razoável e diversificada de cursos. Eles são geralmente focados em pedagogia, que está lá a formação de professor, tá? Administração, contabilidade, gestão de pessoas, educação física também incorpora um pouco de formação, não é só bacharelado. Enfim, eu acho que educação física é o que mais cresceu em AD no país nos últimos anos, proporcionalmente. Eu também não sei que fenômeno é esse. Como é que o cara vai fazer um curso de educação física, ele vai jogar basquete aonde? Né? Porque eles não têm... Mário Neto, você pode depois resolver enigmas aqui para a gente. Tá bom? Vamos lá. Bom, aqui é a comparação de 2011 e 2021 geral Brasil. Você vê que pedagogia assume o primeiro lugar em 2021. Não é? Administração cai, direito continua na mesma, enfermagem mais ou menos na mesma, psicologia sobe, educação física aparece em 21, não está nem em 2011, não é? Em 2021 aparece engenharia civil bravamente ali, com 205 mil. Esse é geral, público-privado. E também presencial à distância, geral. É por isso que engenharia civil aparece. Aqui é uma outra tragédia, são os cursos noturnos. Né? 66% da matrícula particular é noturna, e na federal, 31%. Ao todo, 54,5% da matrícula brasileira, ou seja, mais que a metade, é noturna. E aí, vocês vão me deixar falar um minuto, já dançou ao mesmo tempo, né? Um minuto, que é o seguinte, um só, pode deixar. Alguém aqui, conhecendo a dinâmica das DCNs, conhecendo a dinâmica do aprendizado, alguém aqui acha que um aluno do curso noturno é capaz de aprender engenharia plenamente? Não. Demorar mais pode significar várias coisas. Tá bom, mas aí o senhor tem que considerar o seguinte, não é só demorar mais, é a questão da produtividade do aprendizado. Um curso noturno tem uma série de deficiências. O estudante não tem tempo nem para ler e nem para escrever, porque ele trabalha e tem que dormir um pouco e se alimenta mal. Então precisa ver a produtividade. Até onde a aprovação noturna não se forma aí, tá certo? Mas eu estou preocupado com a produtividade. Produtividade é o seguinte, o que ele aprende quando se forma? Que ele se forma, professor, eu não tenho dúvida. Mas o que ele aprende? O que o diploma de um aluno noturno representa? Infelizmente, aqui estão os que mais precisam de emprego. Infelizmente, aqui está localizada um pouco a expressão de matrícula de massa, que passamos dos anos 80 para o século XXI, da elite para a massa em educação. Mas, ao sancionar a massa, nós deveríamos sancionar que a massa da população, que a grande parte da população, tivesse condições iguais de aprendizado. Mas não, elas são abatidas por currículos obtusos, por currículos de conteúdo,
por currículo de hora-aula, sala, por currículo onde ele não tem tempo de ler e nem escrever, por currículos onde não tem práticas no horizonte, por currículo onde o estágio é burocrático e obrigatório, e Deus sabe como é que se encaixa um estágio para esses estudantes, no caso das engenharias. Um currículo que não permite trabalho de fim de curso, porque eles vão fazer que horas de trabalho? Quando? Quando eles vão fazer o trabalho? De madrugada. Então, assim, como é que é possível um currículo que não gera competência, um currículo que não gera aprendizado, um currículo que não diversifica a hora desse estudante na instituição, que o coloca numa sala às 7h10 e ele sai às 10h40. Da sala. Ele não sai da instituição, sai da sala e da sala ele sai da instituição. Uma instituição que não comporta um diálogo entre estudantes, trabalhos feitos no horário escolar, atividades práticas no horário escolar. E por que não comporta? Porque ou você dá aula a hora, ou você dá uma prática. Ou você dá hora a aula, ou você faz uma dinâmica de aprendizado colaborativo entre estudantes. Ou você dá uma hora a aula, ou você transforma o professor num agente de aprendizado, não é? E não num digamos assim, leitor do ensino. Porque para esses estudantes, professor, o professor é um leitor, ele não tem tempo sequer de fazer pergunta para ele. Mas esse problema existe no diurno. Também, eu concordo, mas o estudante diurno tem duas diferenças. No diurno, o estudante geralmente tem tempo, que o noturno certamente não tem. Ele tem tempo de estudar sozinho, ele tem tempo de perguntar, ele tem tempo de marcar outras coisas, ele tem tempo de fazer grupo de estudos, ele tem tempo de ler e tempo de escrever. Se não faz, é porque não gosta. Não é? Do noturno não tem. Que horas ele vai fazer isso? É uma diferença importante. Não é? Tem cursos diurnos que são da mesma qualidade dos noturnos, que é a mesma instituição que dá. Não é? Vocês sabem, vocês estão coordenando escolas. Não é? No entanto, o desempenho do noturno deveria ser visto com muito mais cuidado em relação à diversidade do aprendizado. E não foi por outra coisa que nós fizemos as diretrizes, para gerar diversidade do aprendizado, para diminuir o tempo em sala de aula e aumentar o tempo de práticas, para possibilitar que a instituição descubra que se pode ofertar conteúdo e objetos de conhecimento por práticas, e não só por ensino. Para que a instituição descubra que é importante que a leitura esteja vinculada a objetos de conhecimento, e não à finalidade em si da leitura. Para verificar que a escrita é essencial para que o estudante represente o aprendizado para si. O noturno, nada disso ele tem tempo. Não é? E para o diurno, o senhor tem toda a razão, que não muda o seu currículo, se repete a velha história do conteudismo. Quando a gente fala conteudismo, não é preconceito, é que a gente acha que o professor vale muito mais que uma sala de aula. É que a gente acha que o professor brasileiro é tão bem formado que ele tem capacidade de mobilizar o aprendizado por diversas formas. É que a gente acha que o estudante brasileiro é capaz de responder à qualidade do professor. Em sala de aula, todos ficam mais ou menos iguais, não é? Com várias exceções relevantes, aqui não quero dizer que não, mas a grande exceção da sala de aula seria uma imensa exceção se ele tivesse liberdade, flexibilidade e não seguisse planos de projetos de políticas curriculares dos anos 70. Porque muitas instituições ainda têm bibliografia de 20, 30 anos atrás, muitas instituições têm grades curriculares que não foram alteradas, só acrescida uma disciplina ou outra. Não é? E não se trata disso. A diretriz é muito sábia quando diz que nós não estamos lá apontando disciplina, nós estamos lá apontando, digamos assim, ordenamentos de aprendizado. Não é? Essa é a função das diretrizes. Eu fiz esse parênteses aqui para dar tempo de falar um pouco das diretrizes e usar o noturno como exemplo da necessidade da implantação urgente das diretrizes curriculares nacionais. Bom, aqui nós estamos chegando ao fim da apresentação, e aqui é a tragédia paroxal, né? Aqui é o paroxismo da educação superior. Aqui a infecção chega no seu ponto máximo. Aqui é a taxa de desistência, medida pela trajetória de matrícula em 2012 até 2021. Então, se o estudante de engenharia leva 5 anos para se formar, 1, 2, 3, em 2017,
bateu 55% de desistência acumulada. A desistência vai cair porque o aluno demorou mais tempo para se formar? Será? Não. 18 aumenta, 19 aumenta ainda mais e 20 ainda aumenta mais. Então, ele não foge do curso porque ele não teve tempo de fazer. Ele foge do curso. E quando o curso demora, ele foge mais. Não tem conversa. Então, a taxa de desistência pode ser medida com bastante qualidade estatística, o pessoal do INEP é muito bom nisso, dessa maneira. E a taxa de desistência pode expressar a taxa de evasão, professor Almir. É claro que a gente tem mediações a ser feitas, etc., mas a taxa de evasão é essa, na educação superior como um todo. A taxa de conclusão é a verde e a taxa de permanência é a azulzinha. Você vê que vai diminuindo. Em 2015, quando o aluno está no 3º ano, a taxa de permanência já cai para 36. Quer dizer, ele desiste do curso inteiro, ele vai desistindo, vai desistindo. O curso é uma trajetória de fuga, na verdade. Aqui nas dependências administrativas, a federal bate 49%, enquanto a privada 57% em 2017, ou seja, no 5º ano. Mas se a gente for para diante, a federal bate 55% e a privada 61%. Quer dizer, como é que num curso público metade, quase metade sai, não se forma? E ninguém percebe? Será que ninguém percebe? Vão dizer, não, os alunos não têm condição, são coitados, vêm da escola básica, que é muito ruim, não tem formação boa, judiação, não sabe matemática, quer que se forme o cara saber matemática? Não dá. Bom, tudo isso é possível, mas é obrigação da instituição, especialmente a pública, considerar que cada estudante que ingressa é um estudante que deve sair, porque ele é objeto de financiamento público. E aí, métodos de acolhimento são necessários. Acolhimento não é fazer um cursinho de qualquer desses cursinhos aí, de matemática e português no 1º ano. Não é isso. Acolhimento não é isso. Ele não aprendeu em 3 anos, por que ele vai aprender em 6 meses na escola? Acolhimento é transformar o currículo em algo interativo, onde o déficit de conteúdo, de conhecimento do estudante, possa ser assimilado na sua progressão de conhecimento. Fazer isso é difícil? Não é simples, mas muitas instituições fazem. Eu vi com muita calma o processo de cotas da USP e a maneira como eles tratam o cotista com esse procedimento, essa metodologia, de evitar que o aluno evada por fracasso nos estudos. A média de evasão da USP em cota não chega a 3%, porque eles aprendem. E a cota da USP é pobre, preto, pública. É a regra da cota. São pessoas que passaram a vida excluídas e foram incluídas na educação superior. Isso é muito importante. Isso não é conversa fiada. Isso é a diferença entre o futuro de um país e o seu fracasso presente. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões, com questões como essa e com dados como esse. Eu tenho certeza que esse não é um dado geral. Eu conheço os dados da engenharia. A engenharia não representa no FJ esse dado. Não precisa me falar as exceções, que eu sei quais são. Mas todos nós aqui, embora sejamos responsáveis por exceção, temos essa luta pela frente. E temos que integrar o time de resistência a esse quadro, que é um quadro da febre amarela no Brasil. Fala, professor. Na verdade, é só para complementar o que você está falando, é que realmente o acolhimento é essencial, porque a baixa evasão, retenção, mas a baixa evasão ela tem um esteio de um projeto de acolhimento psicopedagógico. Claro. Então, a gente tem 24 horas acompanhamento psicopedagógico. Professor, esse ponto que o senhor colocou é o grande responsável pela evasão do ensino médio e pelo não aprendizado. São os aspectos afetivos que envolvem o aprendizado. Por isso que eu disse, não adianta fazer um cursinho para o sujeito, que ele não aprendeu lá, não vai aprender aqui.
não é? Você tem que reordenar o aprendizado. Agora, você só faz isso quando a sala inteira e quando a instituição está imbuída de outro espírito, e não da sala de aula com o professor falando, não é? E pedindo para aqueles alunos fraquinhos sair da sala. Tá certo? Perfeito. Olha que beleza. Esse é um belo depoimento. Acho que nós temos que registrar coisas assim, Maneli, porque é assim que a gente muda o Brasil. É pela instituição que a gente muda o Brasil. Vocês percebem que não é o CNE, o MEC, a portaria, o decreto, a lei. Quem muda o país é a instituição de educação superior. Ou ela muda ou ninguém muda. Né? Parabéns pelo teu projeto. Depois eu gostaria de conhecer ele melhor. Tá? Vou chamar você, a Cláudia, do CNE, como eu chamei o Carlotti. Foi muito boa a conversa. Bom, aqui é a tragédia à distância. Você vê que a tragédia à distância é maior que a do presencial. Tem mais matrícula, coloca mais gente, cresceu absurdamente mais, né? Batendo 60-40, o crescimento da matrícula. Nova matrícula entre EAD e presencial é 60-40. No entanto, tem um índice de evasão maior. Por quê? Porque ninguém quer pagar R$190 para não aprender, é caro. E os estudantes percebem isso. Gastar 48 paus por mês, 120, seja lá o que for, é caro. Para não aprender e para perder tempo, que podia ser... O tempo é mais caro que o valor que ele paga. Não é? Essa questão deve ser colocada com perspectiva da importância do aprendizado. A universidade brasileira não reconvoca a sociedade se ela não mudar o seu processo de aprendizado. Não adianta... A política era importante nos anos 70, hoje não adianta. Não adianta bandeira, gritar na rua, se jogar no chão, não adianta. Hoje, a capacidade da universidade de reconvocar a sociedade é pelo aprendizado, é pela excelência do currículo, é pela capacidade de ela transformar o egresso num agente transformador. Se não for assim, a universidade continuará cada vez mais na periferia do futuro. E não é esse o futuro que a gente quer. Muito obrigado, acho que eu falei demais aqui. Bom, Cury, muito obrigado. O Cury sempre apresenta os dados, mas não deixa os dados quietos. Ele mexe com esses dados de todo lado e os insere em contextos da experiência lá adquirida dentro do CNE e em outros órgãos Brasília fora. Tem algum inscrito? Não, então, vamos passar a palavra para vocês. Daí o Cury já sentado ali, ele responde dali mesmo. Quando não tem inscrição, eu fui perfeito, eu fui um fracasso, né? Eu vou ficar pensando nisso depois. Estou brincando, brincadeira. Diga, professor. Bom, parabéns aí pela apresentação, parabéns por esse levantamento, essa fotografia, né, da educação de nível superior brasileira, mas uma questão para quem trabalha com a questão de análise de dados, eu senti um pouco de falta dessa correlação com as questões externas, né? Porque o dado que que você apresentou, se você analisar ela temporalmente, ela tem uma correlação com coisas que aconteceram no próprio país a partir de 2014, a gente começou, tem questões econômicas, governamentais, etc., etc. Então, eu queria primeiro, pedir para que esses dados fossem disponibilizados para as instituições de ensino, que são extremamente importantes, e também propor, né, essa ampliação de fazer um data mining exatamente sobre esses dados e criar assim, diretrizes, né, apontamentos, né, tomadas de decisões que podem apoiar a nós aqui como diretores de unidade de educação de engenharia, principalmente. É justamente esse o objetivo de eu trazer os dados, tá certo? Eu não os trago aqui como INEP, eu os trago aqui depois de uma reflexão feita a partir dos dados do INEP e já com políticas, digamos assim, arranhadas, integradas, grudadas nele, não é? Esses dados estão nos permitindo rever o processo de avaliação e regulação no país, que é muito importante. Esses dados nos permitem, não é, uma tácita e, de um lado, mais enfática de outro, combate ao corte de verbas,
como o senhor disse, tá certo? No caso das federais, por exemplo, porque esses dados são muitas vezes utilizados para cortar a verba. E, na verdade, esses dados têm que ser uma denúncia ao corte de verbas, é o que a gente faz no Conselho. Não é? Eu mesmo estou acabando de escrever um artigo para a Folha com esses dados, indicando, não é, o crime que é o corte de verbas diante do último censo. Isso é um absurdo. Não é? Esses dados, mais do que tudo, nos indicam a necessidade e a relevância de instituições produzirem as suas políticas institucionais de maneira mais independente e de maneira a vergar a regulação. Nós não podemos ficar a reboque de uma regulação da educação superior que o MEC desenvolve, que pertence ao século passado. Nós não podemos ficar a reboque de uma avaliação completamente funcionalizada para o agente regulador regular. Tá certo? O agente regulador regula o resultado completo da avaliação, não o resultado parcial. O que é o resultado completo? É a instituição reagir a ela, é a instituição tomar pé das suas transformações, dos seus pontos fracos e fortes. Eu fiz isso, tudo bem, vem cá, regulador. Agora, para isso acontecer, não pode ter essa loucura que é a regulação. Todo ano tem 200 mil visitas às instituições, todo ano tem 5 mil avaliadores espalhados pelo Brasil, todo ano. Uma instituição tem que ter 1 ano, ou 2 ou 3, para se recompor a partir de uma avaliação. Não é? Agora, as particulares que fazem besteira, não precisa de regulação nem avaliação, chama-se supervisão. É uma diretoria imensa do MEC, de supervisão. Essa está adaptada e apta a gerar a punição adequada ao mal feito. Agora, nós não podemos jogar a supervisão para o processo avaliativo, como é hoje. Nós não podemos jogar a regulação como suposição da avaliação, como a instituição não vai fazer coisa errada. Não é? E, com isso, a gente poupa todas elas da supervisão, que não poderíamos poupar, não é? E, ao contrário do que se imagina o pensador que inventou essa regulação há 10, 15 anos atrás, ao contrário do que ele possa imaginar, ou 20 ou 30, né? Anos atrás, ao contrário do que ele possa imaginar, a regulação e a avaliação atual não conduz à qualidade, conduz à estabilidade e a uma leve, uma pretensa proteção da sociedade, mas não conduz ao desenvolvimento da instituição. Eu não quero, no Brasil de 2023, 2024, que as instituições só não façam coisas erradas, que é o que a avaliação mede. Eu quero que elas façam coisas muito certas e que o Brasil possa se desenvolver a partir delas. E a avaliação regulatória de hoje não permite isso, ela sufoca. Exemplo maior, as diretrizes curriculares de engenharia, que são exemplo mundial, não é, de marco regulatório curricular, ainda não foram implantadas 100%, porque o INEP não mudou o seu instrumento de avaliação de engenharia. E porque a regulação não as reconhece, embora o ministro tenha homologado e tenha dado uma ordem para a sua equipe que aquilo é nova política. O homólogo do ministro, de um ato do CNE, é uma ordem dizendo vamos seguir a agenda do CNE. No entanto, de 2019 para cá, o INEP não mudou uma linha do seu instrumento de avaliação visando as diretrizes. Mudou alegorias, mas não mudou consistentemente, está certo? E nem essa que me falaram aí, foi o Fábio, eu acho, tem a pretensão de fazer isso, uma mais recente que vem por aí. Portanto, é importante, professor, o que o senhor está dizendo, que a gente faça a verificação conjuntural, mas que a gente saiba ler os dados como um instrumento, basicamente, de construção de novas políticas públicas adequadas, e não só análise do passado que foi desastrosa. Está certo? Obrigado. Olha, sobre essa correlação, algum estudo nós temos feito e olhando as publicações da BENJ, tanto dos diversos COBENs, quanto de livros lá, de sessões de GIS, existem diversos estudos. E, por exemplo, um dos estudos interessantes é o de evasão, que mostra que não há um fator determinante, são diversos fatores. A curva da evasão é mais ou menos a seguinte: a economia vai melhorando, a evasão diminui. É mais ou menos a dança é essa. De 2012 para cá, a evasão vem só aumentando. Está chegando em 70% no geral.
É claro que aí nós estamos percebendo, não tem esses dados, de migração do presencial para o EAD. Tem havido isso também. Outra coisa nas engenharias interessante é que há muita troca de... Eu entro numa determinada habilitação, aí eu vou para outra, só que os dados do INEP não mostram CPF por CPF, ele mostra quantitativos que estavam matriculados aqui, naquela habilitação, e que migrou, e o quantitativo que está na outra. Então, os dados, mas de todo jeito, eles mostram tendências. Na engenharia, outro fator interessante, a evasão, 90% dos que vão embora é praticamente do primeiro ano. O cara que sobrevive ao primeiro ano de cálculo, física e não sei o quê, aquela maluquice de decoreba. Está evasando engenharia de 2020. Isso. 2021 aumentou. E em 2019, pela primeira vez, desde que o INEP está tabulando dados, que é de 91, caiu o número de egressos, o número de concluintes dos cursos de engenharia. Não, então, isso não, diga. Pode completar. Então, assim, esses fatores precisam ser melhor estudados e todos estão convidados a pegar esses números. Claro. Aliás, existem 11 volumes, 9 de engenharia, e 1 de agronomia e 1 de arquitetura, que foram publicados na parceria com FEA e INEP, que eu participei como um dos organizadores, eu com mais 65 professores e membros do sistema Confecres, que está na página do INEP, na página da Benji, que tem vários estudos da série desde 91 até 2010, e são muito interessantes. E aqueles estudos mostram que o que determinava a avaliação, mudanças, eram as mudanças conjunturais, e agora, a partir de 2008, 9, 10, a modalidade de educação à distância que vem determinando um outro tipo de comportamento que ainda não temos um estudo legal, que seria quem é que está largando o presencial e indo para o EAD. Antes era menor, mas agora, 2020, 2021, isso é bastante significativo e merece que se tenha um estudo, mas que só seria possível se a gente conseguisse fazer por CPF. Só que tem um comentário rápido a essa questão. O seguinte, por mais que haja migração de cursos, tá certo? E por mais que haja investimento, se a gente for voltar aqui a outro, olha aqui, ó. A evasão está medida desde 2012, uma trajetória única. Em 14, 15, quando o FIES bombou, ela não diminuiu. Ela diminui para quem tem FIES, mas, no geral, ela não diminui. O FIES não é capaz de abater a evasão. O FIES é capaz de suspender a evasão de quem recebe o dinheiro, que é bem diferente. Tá certo? Em segundo lugar, eu vou lhe dizer o seguinte, se a migração de cursos fosse significativa, não só em engenharias, porque isso é geral, são todos é uma corte, todos os ingressantes em 2012, de todos os cursos brasileiros de graduação, não é? Se a troca de cursos fosse substantiva, tanto a permanência quanto a conclusão refletiria, e não reflete, tá certo? Não reflete. Então, a troca de cursos é ínfima perto da consequência final dos números. Não tem jeito, não é? Não tem jeito. E dizer que a gente evadiu por falta de recurso, tinha ProUni e FIES até 2015 a farta, não é? E ele não representou uma queda. Ele representa uma queda em quem o tem, mas não representa uma queda geral, não é? Seja por deficiência do programa, seja pelo caso desta evasão representar algo mais sério, que é o currículo, é uma evasão curricular, uma evasão de quem não aguenta não aprender. Esse é um conteúdo medido e divulgado já por diversos debates e documentos em eventos que o CNE faz a partir desse dado, né? Quanto de evasão é currículo, quanto de evasão é recurso, a gente não sabe exatamente. Bom, o professor está com a palavra, desculpe. Perdão, professor. Boa noite.
é engenheiro Paulo Dias. Eu dou aula em engenharia desde 1977, concordo plenamente com tudo que você falou. Obrigado. Em instituição particular. E hoje tem uma instituição particular e gostaria de fazer uma pergunta objetiva. Ainda aqui na conferência. Há algum estudo no sentido de se fazer um novo sistema que não seja o presencial ou o EAD, mas algo híbrido? De fato, sim. Eu mesmo relatei um processo dessa natureza no CNE, mas não é um híbrido, que é uma mistura de presencial e não presencial. É um híbrido que é uma mistura de metodologias de aprendizado. É um híbrido que corresponde à admissão de tecnologias de informação e comunicação vinculadas a novas pedagogias. Não é? Por exemplo, nós tivemos em diversos países, para fazer as diretrizes, a Fundação Fulbright, não é? Nos financiou para uma visita nos Estados Unidos bastante intensa e relevante. Não é? E tivemos, não sei se o Vanderlei estava comigo em Harvard, no MIT, a gente entra na instituição, não vê aula, não vê sala de aula. Tem 500 mil salas super bem equipadas, mas não tem aula. As salas são usadas para conferências, para interação entre estudantes, para renovar a capacidade docente de ampliar-se em relação ao que está previsto naquele conteúdo, que não tem mais, inclusive. É o professor, na sua gestão do conhecimento, que estabelece o que o aluno tem que aprender e estabelece com critérios e padrões, não é? Justamente de competências. Tá certo? Então, uma universidade como Harvard não tem um PPC, não tem uma grade horária, não é? E as disciplinas são interpretadas de outra forma. Não, eu estou falando porque eu vi, eu estava lá, fiquei lá uma semana, não é? A ponto de entrar em salas, ver professores na sala e perguntar que aula que era, o cara falar. Todas as vezes, não estou dando aula. Aqui é uma rodada de exercícios, ao final a gente vai ver o que cada grupo vai apresentar e eu vou discutir com eles o que cada grupo aprendeu, o que não aprendeu. Assim eles aprendem, professor, assim eles aprendem. Eu fui professor também e posso dizer o seguinte, os alunos comigo aprenderam muito mais fora de sala do que em sala. Não é? Na sala, você é obrigado a dar aquele padrão de conteúdo, tem que dar etc. Não é? E você se envolve com aquilo, você se envolve com a própria voz, você se envolve com aquele tema e com aquela sequência de temas. O aluno não. O aluno está lá por obrigação para aprender e para usar a memória, porque ele vai esquecer e vai ter que estudar para lembrar. Mas o estudo dele não vai reter. Tanto assim que a gente vê grandes instituições com estudantes tendo que fazer revisões constantes, etc. É claro que estudantes de elite, que são aqueles que estão nas públicas em geral, né? Ainda hoje temos essa diferença de renda, evidentemente eles têm mais tempo e aprendem mais. Os da particular têm menos tempo e aprendem menos. Não é? Aprendem menos também pela compacticidade do currículo. Numa particular não tem desperdício de tempo, de hora, aquilo ali acabou. Não é? Essa noção de desperdício, não é, fora de sala é o que vem matando o futuro brasileiro. Vamos lá. Bom, temos 2 inscritos e, pelo horário, eu sugiro fazer as 2 perguntas juntas, tá, e aí o Cury responde no final. Suas ordens. Pô, Mário, eu achei que você estivesse indo embora. Pô, que boa. Você saiu de lá e se moveu para cá. Tá certo. Bom, meu nome é Mauro, eu sou do IFMS de Campo Grande. Uma das coisas que eu sempre gostei no Cobenji, isso que você está comentando aí, de algumas coisas, já foram comentadas, uma das coisas legais é que a gente sempre tem palestrantes internacionais falando que está sendo feito na Suécia, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia e assim por diante, né? E eu tenho 2 perguntas, na realidade, para o Vanderlei, que talvez ele conheça mais das coisas internacionais, das experiências internacionais, e uma específica para o Cury. Primeiro, como é que EAD tem sido um negócio muito, vamos dizer assim, um fenômeno que está crescendo muito no Brasil,
com algumas distorções, como você colocou, a gente já tinha percebido isso, né, que, por exemplo, você tem mais EAD nos grandes centros do que onde precisa, que é longe, né? Mas, de qualquer maneira, no exterior também está sendo observado esse crescimento de EAD ou não? Segundo, evasão e retenção. Eu lembro que já foi discutido em alguns COBENGES, né, no exterior. Você tem algum dado, como é que é, se é semelhante ao nosso, é maior, é menor? Não adianta falar do MIT ou de coisas de ponta, estou falando em geral, tá, Vanderlei? E para o Cury, especificamente, com relação a diretrizes curriculares, eu lembro que uma vez eu comentei isso com ele, acho que em Fortaleza, né? Quando que a gente vai conseguir ter uma única diretriz curricular para o mesmo curso, que é a engenharia de computação, que tem um curso de engenharia, uma DCN na informática, uma DCN na engenharia. Na engenharia exige estágio, na informática não. Então, eu queria, depois que você falasse se tem alguma perspectiva de juntar essas duas. Aguenta aí. Pessoal, boa noite. Eu sou Alexandre Guzmão, diretor da Politécnica de Pernambuco. Parabéns, Cury. Esses números, para quem acompanha os censos, né, não é nenhuma novidade. Os gráficos aí mostram a evolução temporal, em que esse é um problema que tem muito tempo já no Brasil, e a impressão que dá é que essa discussão está sempre sendo adiada, ou seja, a tragédia da educação no Brasil, ela hoje é uma educação que, em termos de recurso, consome quase o mesmo que muitos países desenvolvidos, e a gente está entregando isso que você acabou de mostrar, né? Aí a pergunta é a seguinte: dentro desse quadro, que é um quadro que provavelmente todos que estamos aqui, talvez em algum momento a gente olhe alguns desses dados e se identifique nas universidades que a gente trabalha. Quais são as universidades, ou tem alguma universidade brasileira que esteja conseguindo sair fora desse quadro, alguma universidade pública e uma universidade particular, não universidades muito pequenas, né, com um número muito pequeno de alunos, nem universidades que possam ter até muitos alunos, mas que tenham cursos de qualidade duvidosa. Existe esse brainstorming que a gente possa estudar e ver, isso aqui é algo que merece a atenção de todos nós? Não sei se você quer começar, né? Que eu falei tanto. Bom, começando com o senhor, é o seguinte, professor, nós, durante esses 2 anos, de 19, quando foi homologada as diretrizes até hoje, mantivemos um fórum permanente, o senhor sabe, o senhor acompanha, o senhor até participa, um fórum permanente de estudos e de experiências, não é? E eu posso dizer para o senhor que tem muita experiência relevante, tem muita experiência positiva, e tem assim um número até maior do que eu esperava de instituições que vêm construindo perspectivas para o futuro, não é? A gente não tem hoje uma instituição modelar, nem pública nem particular, mas a gente tem um esforço imenso de muitas delas e uma liderança dessas, não é? Eu não vou dizer que a USP é líder, mas Pernambuco também é líder. Aliás, a engenharia de Pernambuco, quando eu estava no MEC, eu fui secretário de Política e Educação Superior do Ministério da Educação, de 96 a 2002. Eu me lembro muito bem que o Mozart, que era reitor, trazia para a gente as alterações. Vocês criaram um curso de medicina, de engenharia médica, aí vocês criaram um modelo de ingresso mais avançado. Vocês vêm protagonizando inovações já há anos, não é? As maiores universidades, as mais tradicionais, a FRJ, a Poli, de São Paulo, a Unicamp, a FEI, tem também um vasto, digamos assim, portfólio de transformações e de exemplos positivos. As católicas, né? A Católica do Rio Grande do Sul, a Católica do Rio de Janeiro também podem ser inseridas, né? Algumas particulares, você está aqui, é positivo, que eu tive lá recentemente, pude conhecer o projeto. É um projeto muito sério e transformador. Não sei se vão deixar eles fazerem, mas que é sério e transformador. A instituição particular tem um problema que bate no teto, né? Quer dizer, você faz. Quando o mantenedor diz, olha, não, porque isso vai diminuir o meu EBITDA. Não, porque nós somos do capital aberto, isso vai ser no mercado, talvez não caia bem. Não, aí tem esse valor. Mas
tem equipes muito boas nas universidades públicas, confessionais, comunitárias e particulares. Precisa de um modelo de incentivo regulatório e avaliativo que, quando o mantenedor disser não, ele vai dizer, putz, se eu disser não, vou levar uma baixa na avaliação terrível, então vou dizer sim. Hoje não. Hoje a regulação e a avaliação mede o 3, mede o padrão de mediocridade, só. O que é 5 é apenas intensidade a mais que o 3, não é uma outra avaliação. Não é? Eu tirar 3 ou 5 numa avaliação in loco, eu ter mais intensidade num conceito do que no outro. E no ENAD, eu nem vou discutir aqui, porque se eu começar a falar de ENAD aqui, eu só vou parar amanhã, que cada vez mais eu tenho certeza que o ENAD pouco serve para medir a qualidade da educação superior brasileira. Então, nós precisamos mudar esse procedimento avaliativo regulatório para eu poder responder com mais clareza e as instituições terem incentivo para continuar o bom trabalho que elas fazem. Eu acho que eu posso dizer que tem centenas de instituições capazes trabalhando com isso, tá certo? Existem exemplos terríveis de conservadores em públicas, existem exemplos terríveis conservadores e monetários em particulares, e existem exemplos, digamos assim, fracos nas confessionais. Mas existem os contra-exemplos também. Então, é difícil pensar para o senhor, olha, é essa universidade, eu estaria sendo injusto com as outras, porque também nós temos que comparar a completude dos processos. Ele acabou de dizer, olha, o nosso procurador da FRJ cometeu um ato conservador. Ele não, mas foi o procurador. Então, assim, eu tenho que falar da instituição. O que é um currículo? O currículo é uma nova política institucional. O currículo não é um carimbo na parede e nem colar no manual do professor os artigos da diretriz. Não é? Currículo é fazer um processo transformador para que ele seja, de fato, consignado como forma ordenada que vai gerar a formação de estudantes. Então, o senhor vê, é difícil, não estou te enrolando, mas estou falando a verdade. O senhor vem de uma excelente escola, eu tenho exemplos, eu conheço muitas escolas não públicas como a Positivo. Eu fui lá, eu não conheço porque me falaram, eu fui lá, passei 2 dias de palestra, ouvi as pessoas, mais que falei, ouvi também, né? Parece que eu não ouço, mas eu ouço. Então, é importante ter essa dimensão. Em relação ao professor Mauro, o senhor perguntou exatamente mesmo? Não, então, os currículos são discutidos, porque, veja, o CNE não é a minha casa, né? Eu não faço o que eu quero. O CNE não é minha propriedade. Então, veja, eu fui presidente, estou lá um tempão, presidi as câmaras, mas não é isso. O CNE é um órgão de Estado e a gente tem que ouvir a sociedade. A gente fez uma resolução para a formação de professores que eu achei excelente. A sociedade da área odiou, só faltaram jogar pedra em mim quando eu apareci numa reunião do Congresso. Então, nós temos que mudar. O que vai fazer? O CNE tem que ouvir a sociedade e é um órgão que trabalha por consenso. A divergência entre informática e engenharia de computação se deu pela divergência e pelas diferenças históricas e até culturais de comunidades vinculadas a uma área e vinculadas a outra. A gente não podia impor nem a uma nem a outra o currículo da anterior. Nós tivemos que ouvir, escutar. Agora, o que o senhor fala tem razão, tem razão. Cabe a nós agora tentar reabrir a discussão e reordenar um pouco esse processo, né, que pode ter também um teor de interferência externa à própria comunidade e ele mesmo ter sido um processo não muito, digamos assim, democrático. Mas, de qualquer maneira, a gente só pode fazer isso ouvindo a comunidade outra vez, reabrindo a discussão, porque não é o que eu acho, né? É o que é possível gerar de consenso. A engenharia foi isso. Está aí, a UFRJ para dizer. A gente fez mais 2 audiências públicas muito em função da liderança da UFRJ no país, não foi? Foi ou não foi? Não é? Para mim, a primeira audiência estava fechada, eu já tinha assinado embaixo, mas não. Muitas instituições se levantaram, a partir das questões que a UFRJ levantou, nós paramos para escutar e refizemos. É assim que se constrói política pública. Não é possível a gente fazer só do jeito que a gente acha. Para dar um arranhãozinho no que o senhor perguntou para o Vanderly, eu vou dizer o seguinte, ele se chama de Benício, não sei porquê. Eu vou dizer o seguinte, 90% das instituições
no profit, não estou dizendo uma IT, no profit, né? Fora do Brasil, tem um EAD moderado, tem um AD combinando e articulado com o seu projeto nacional, não é? E 90% das profit tem um EAD agressivo, violento e, digamos assim, provedor de muitas práticas que a gente usa aqui. Eu, ao contrário do que o senhor disse, eu conheço muito bem essa questão no mundo, porque nós temos que estudar e conversar para fazer a resolução em 2015 e para entender o que é AD hoje, não é? E nas visitas que a gente fez com a Fulbright, nós paramos as melhores, mas pudemos observar o ambiente das profit. E é um ambiente, se o senhor acha o nosso agressivo, o senhor precisa ver a deles. Mas eu passo a palavra ao Vanderlei agora. Não, eu estou brincando com o senhor. Ele sabe mais que eu, porque ele viajou mais que eu. Ele, olha a cara dele de alegre. Ó. Claro. Ele, não, muitos... E Mauro, muitos dados que eu peguei, foi o Vanderlei que me passou. A Benji foi estratégica e fundamental para as novas diretrizes. Os COBENGE foram estratégicos. Sem eles, não teríamos diretrizes hoje. Então, eu fiz uma brincadeira aqui. Mas eu só quero... O Vanderlei pode ou não confirmar pela visão dele. Eu quero dizer que as profit são... Bom, para ser igual, precisa diminuir muito a ferocidade. Tá certo? Porque lá elas são desreguladas. Tem esse processo também. Bom, aqui a gente demorou mais que 10, né? O primeiro... Não é. Ah, tá, entendi. A questão da divergência. As diretrizes... Desculpa, as diretrizes da computação, eu não acompanhei de dentro, mas assim, de observações, o relator foi o Baroni, e eu vi o quanto o Baroni reuniu com esse povo Brasil afora para chegar àquela resolução. Agora, nós vemos que nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos são de 4 anos e não tem lá. Eu não sei de nenhuma instituição que tem mais de 16 horas aulas por semana. A atividade tem bastante. Quanto ao EAD, uma das primeiras que chamou a atenção foi a UNED da Espanha, com a qual nós fizemos um trabalho a Benji com a Espanha, com Portugal, com Áustria, Suécia e Argentina, aquele projeto Vizir, que tem muita coisa na página da Benji, e nunca ouvi falar assim de qualidade inferior. Agora, tem uma característica que eu notei lá, e do que eu li também da engenharia EAD da Inglaterra, e que presenciei alguma coisa nos Estados Unidos também, nessas instituições que nós verificamos, o seguinte: EAD, o de longe ou de perto não é tratado como tal, é tratado como questão metodológica. Aliás, essas questões metodológicas já apareciam lá na década de 90 com as coalizões americanas, que logo começou a falar, olha, temos aqui um ferramental que nos possibilita interações, também interações, não só disponibilização de conhecimento via computador. E eu, em 98, eu fui na Universidade da Carolina do Norte, lá de Raleigh, capital da Carolina do Norte, e lá já tinha aula, só que os caras, um ou outro falavam no e-learning. Não havia, aqui um curso à distância, não havia isso. Então, já era um tratamento muito mais metodológico, como esse da resolução que o Curo foi relator, que é do processo híbrido de ensino-aprendizagem, que do que eu li lá, né, substitui com vantagens, tanto presencial quanto EAD, porque dá um tratamento metodológico. Ou seja, você vai fazer, como é que você vai fazer as coisas, não é o que você quer fazer só. É um grande problema dos nossos projetos pedagógicos. Todo mundo diz o que vai fazer, mas não tem um projeto pedagógico
que diz como, né? Quanto a instituições que estão avançando, nós temos vários exemplos Brasil afora, e nós, no segundo semestre de 2020, né, 2021, fizemos 5 interações pela Comissão Nacional, onde apareciam 3 instituições e uma empresa, Rico Material, que também está lá na página da Abenji, e nós temos, nas públicas, tem muita iniciativa, né? A UFRJ deu depoimento, temos o caso positivo, né? Cadê o Guzmão? Está ali. O Guzmão, ele é da Estadual de Pernambuco, que eu acho que é a 8ª escola de engenharia do Brasil. Foi logo em seguida a Federal. E o Guzmão amanhã vai falar de uma experiência muito interessante, que é da interação com o médio. Ele me convidou para um evento online, e eu achei muito interessante com a oportunidade que ali se tem, por exemplo, de extensão e de chegar no médio não só com cobranças, mas também com proposição de interação. Então, aqui, nesses 2 dias, nós vamos ter de disponibilização, de discussão de temas que vale para uns 6 meses, no mínimo, de trabalho, de reflexão e de produção de material em cima. Nós estamos aqui até quase 10 horas da noite, não é à toa, é porque o trem interessa. Então, eu passo para o Cury para as suas despedidas e logo em seguida... Serão breves. Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Oi? Ah. Olha, o que eu vi é o seguinte, para onde vão os engenheiros? De uma maneira geral, foi numa SOEA que aconteceu em Brasília, 2008, por aí, em que teve uma palestra de 2 professores em que eles falavam que, olha, no mundo, mais ou menos é o seguinte, o pessoal que forma engenharia, você tem 1/3 claramente vai trabalhar com a carteira profissional ali escrito que é um engenheiro tal. Você tem um outro terço que trabalha na interface, esses até com um certo tempo de formação, que não deixa de estar atuando na área como interface, né, gestão, administração, etc. E tem um outro terço que aparentemente está fora como é que a gente chama? Fora da profissão. Mas que, se você olhar por que ele foi contratado, é por causa da formação dele, por causa do raciocínio lógico, por causa da interação com um sistema. E aí, um dos exemplos, por exemplo, o sistema econômico, onde, aí, por exemplo, o Rio, né, no Rio, muitos engenheiros vão para o sistema financeiro. Mas eles vão para o sistema financeiro porque eles têm, por exemplo, uma formação numa área que o sistema financeiro precisa saber mais sobre aquela área para poder melhor trabalhar. Então, assim, na verdade, nós não temos muito claro o perfil profissional que se forma na engenharia, que é para além daquilo que ele está formando. E isso é muito em decorrência das nossas famigeradas grades, em que nós fragmentamos excessivamente e não vemos a interação, que aí são os alunos que são obrigados a se virar para fazer essa interação. Aliás, se vocês olharem o projeto pedagógico que originou a Politécnica e o IME, o projeto pedagógico deles é muito mais avançado que muito projeto de curso recente. Inclusive, eles dão conta de tudo, eles dão conta do como fazer. E é raro algum projeto pedagógico que diz como. Diz o quê, mas não diz muito como. E não dizendo como, aí é que a coisa degringola. De repente, tem muito projeto de EAD, tem curso de EAD bom no Brasil, sim, tem muitos. E tem curso presencial péssimos. Talvez o que falta os cursos EAD é trabalhar nessa questão que o processo híbrido de ensino-aprendizagem, que essa resolução que está lá na mesa do ministro poderia trazer um
muita informação legal. Né? Bom, Vamos aguardar. O processo está bem constituído, a resolução foi aprovada, foi discutida, tem consenso. Só não tem consenso do MEC, por enquanto. Um detalhe. Né? Muito bem. Então, eu queria agradecer. Queria só fazer um pedido para vocês que toquem esses dias de reunião, né, 2, 3 dias, muito também em função da retomada da implantação das novas diretrizes e da mobilização em torno do ambiente, como dizia o professor, para que elas se estabeleçam. Tá certo? Eu assumi a presidência do INEP faz 15 dias, mas já marquei com o presidente do INEP uma conversa que eu considero definitiva, esse presidente, porque eu também presidi o INEP e ele era meu assessor na época. E falei para ele, vou dizer para ele, eu vou até convidar o Vanderly, para que a gente, nesse governo ainda, não é, que homologou as diretrizes, que a gente conserte. Não adianta vir na avaliação, não adianta vir com outro formulário, Luizão. Mudamos aqui, mudamos ali. O problema não é só o formulário, é o processo avaliativo em si e no que ele expressa. Hoje em dia, a avaliação brasileira é tomada pelo padrão decisório da regulação. Isso está em portaria. Por mais que você altere a avaliação, você não altera o padrão decisório. Tá certo? Você só altera o padrão decisório se ele não couber mais no processo avaliativo, e é isso que a gente espera. Retirar esse instrumento em voga e recolocar as diretrizes como valor fundamental no processo de avaliação, não é? E não um conjunto de indicadores que muitas vezes, não é, se repetem e se multiplicam sem necessidade. ninguém perguntou, estou até achando o que aconteceu. Todo lugar que eu vou, toda uma live que a gente participa, pergunta, vão ser adiadas a data de finalização das novas DCNs e da curricularização? Não. Isso não, já foi decidido, já tem portaria, tem parecer do MEC, tem parecer do CNE. Tudo vai entrar em implantação agora esse ano 23. Não vai ter adiado. Já foi adiado. 22 era o ano da implantação. O adiamento já veio, já está acabando. Tá certo? A única coisa adiada agora esse ano foi a formação de professores, que, na verdade, foi um adiamento para que a gente mude, né? Porque essa aí não para em pé frente à pedagogia brasileira, eles estão muito nervosos com essa resolução. Não que ela seja ruim, mas ela contraria a visão deles, e eu não posso entrar no valor da visão do consenso. Seria mais ou menos conservador. A gente tem que buscar sempre o consenso, né? A sociedade fala pelo CNE, que fala com o governo. Eu não posso falar com o governo sem ter a sociedade garantindo o diálogo. Muito obrigado pela noite, foi um prazer estar aqui. Todo mundo entendeu, né?